Pessoal, meu nome é Natasha Ratacasso e esse vídeo vai ser mais ou menos uma continuação do outro vídeo que eu falei sobre religião. Eu recebi muitas perguntas pessoais, assim, de como é que eu comecei a acreditar nisso, como é que eu parei de acreditar em Deus, como é que... Vocês entenderam? Só que é uma coisa muito grande pra eu explicar, foi várias fases da minha vida, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Gente, eu não virei ateia da noite pro dia, eu não acordei falando, eu não acredito mais em Deus, acabou. Gente, a minha vida inteira é da questão da minha personalidade. Eu nunca acreditei em nada que me falassem. Era tipo assim, vamos lá, 1 mais 1 é 2, por quê? Se a árvore cresce assim, por quê? Vocês tinham que me provar. Eu sempre quis que as pessoas me provassem o porquê disso. Então, desde criança, gente, eu nasci questionando a existência de Deus. Eu tinha 11 anos, 10 anos, e eu ficava me perguntando coisas de hoje em dia, entendeu? Como é que... Tipo, vamos lá, como é que uma cobra falou, como é que um burro falou, como é que Deus ficou olhando todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Por que Deus não acaba logo com a... Essas perguntas não, elas são meio idiotas. Eu consegui explicação disso nas religiões, mas eu me perguntava isso. Então, gente, eu acredito que nem com 10 anos, 11 anos, nem isso eu acreditei em Deus. Eu sempre tive dúvida. Isso é da minha personalidade, eu sempre fui desconfiada, eu nunca acreditei em tudo que me falassem, você tinha que me provar. Então, pra mim, era normal eu desconfiar disso. Então, eu nunca acreditei fielmente em Deus. Por isso que eu acho que eu me tornei ateia assim tão cedo. Porque, gente, depende da sua personalidade. Ah, não é que minha personalidade é melhor que a sua, mas eu sempre fui uma pessoa desconfiada, eu sempre fui uma pessoa que questionava as coisas. Eu sempre me interessei mais por religião. Eu adoro ler sobre religião. Eu não acredito em religião. Caso você não saiba, eu sou ateia, né, um vídeo. Mas eu gosto de ler sobre elas. Eu adoro ler sobre elas. Mas eu vou explicar como é que aconteceu, gente. Eu nunca tive religião, eu sempre acreditei em Deus, mas eu com 12 anos, 13, eu tentei buscar uma religião pra mim. Eu tentei pra católico, eu estudei não, né, tipo, eu fui pro missas católicas, eu estudei em colégio católico. Eu me procurei achar no catolicismo e eu olhei pro catolicismo e olhei, cara, não serve pra mim. Mas eu tinha certeza que eu ia achar alguma religião que realmente satisfazesse, entendeu? Eu não, por exemplo, pra mim, eu tinha 12, 13 anos e eu sabia que a mulher não tem que casar virgem. Isso não é a sociedade que vai dizer que ela tem que casar virgem, não é uma Bíblia que vai dizer que ela tem que casar virgem, sabe? Ela que tem que saber disso. Então, com 12, 13 anos eu questionava isso, gente. Eu olhava e falava, claro que não, isso é um absurdo. A menina que tem que decidir, não é você, não é Bíblia, não é ninguém. Ela que decide. E eu também não acreditava que você ia pro inferno também, tipo, a pessoa, nossa, você fez isso, você vai pro inferno. E tinha aquela parada, não existe pecadinho nem pecadão. Então, tipo, se eu pecasse porque eu matei alguém, é tão diferente se eu não matar alguém, se eu mentir, se é que não existe esse peso, se é que vocês não entendem. Então isso me deixava confusa. Mas o catolicismo foi a primeira religião que eu chutei assim, não vou, porque, gente, eu não tô falando que é uma religião ruim, tá? Eu tô falando que comigo ela não deu certo. Por diversas outras coisas. Eu não vou entrar nesse assunto porque, né? E depois eu tentei pra evangélica. Também foi pior ainda. Tá, não foi pior ainda, porque na época o catolicismo era muito forte, assim. Ele sempre foi mais rigoroso. Você tem que concordar comigo. Então fui tentar pra evangélica. Gente, eu também não deu certo. Eu ia pra igreja com a minha mãe, eu ia lá pra aquela parada de jovens. E, gente, as minhas dúvidas que eu tinha em mim, de Deus, de tudo, não iam embora. Algumas foram respondidas, mas elas foram totalmente, tipo, não conseguia me satisfazer. Eu olhava assim, não é isso, sabe? Não pode ser isso, isso não existe. Então, eu não fui mais pra evangélica. Gente, eu já estudei espiritismo, eu já fui pra centro espírita. Espiritismo foi a que eu mais, assim, consegui acreditar em algumas coisas, mas isso é mais fantasia, assim, pra mim, tá, gente? Tô falando pra mim, não tô falando pra você acreditar em mim, tá? É como eu me tornei ateia. Então, eu gostei muito do espiritismo e depois eu fui pra Testemunha de Jeová. Gente, eu nunca fui testemunha de Jeová, tá? Mas a minha avó era, então eu queria estudar sobre a Testemunha de Jeová e eles me ensinaram a Bíblia. Eu tive 2 anos de estudo bíblico com o pessoal da Testemunha de Jeová. E, gente, a Bíblia deles é a mesma que a de todo mundo, menos a católica, que eu acho que ela adicionou mais livros lá. Mas é igual. Eu estudava com uma Bíblia evangélica, porque eu não tinha Bíblia, eu tinha minha mãe que tinha, então eu estudava a minha evangélica, eu estudava Testemunha de Jeová. Então é a mesma Bíblia. Eu sei que muita gente ficava falando que não era a mesma, mas é a mesma. Então eu estudei a Bíblia por ela. Gente, eu olhei assim e falei, cara, religião. Cara, Testemunha de Jeová tem uma série de restrições, então tipo, você deve estar perguntando, cara, se você não se dá bem na católica, na evangélica, por que você foi pra ela? Porque eu adorava as meninas que iam lá pra casa. Elas iam uma vez por semana.
E isso já tava com uns 15, 13, 14, 15 anos. Eu estudei acho que 2 anos e meio a Bíblia lá com elas. E eu adorava elas. Então eu não tenho uma visão ruim da Testemunha de Jeová. Uma vez eu falei que eles são meio paranoicos, mas eu amo. Assim, tem gente que odeia eles, que fala de sacanagem. Eu até brinco com isso também. Mas as duas meninas que iam me dar aula sobre a Bíblia... Gente, eu amava elas eram minhas psicólogas e elas eram, né, tipo, testemunha de Jeová lá e tal, e eu adorava elas, então elas eram mais minha psicóloga, eu conversava sobre tudo com elas, além de estudar a Bíblia. Então, chegou um ponto na Testemunha de Jeová que eu até ia pro Salão do Reino. Eu ia pro Salão do Reino com elas, mas eu não acreditava. Eu olhava, eu não acreditava na religião da Testemunha de Jeová, mas eu queria o que elas tinham a me oferecer, o conhecimento da Bíblia. O que eu pensei, gente? Eu não achei nenhuma religião pra mim, não foram só essas. Eu até tentei na Umbanda, Candomblé, esse povo assim, uma macumbeira e tal, mas não deu certo também, eu não acreditei. Eu olhava assim, tipo, não tem nenhuma certa pra mim. E tipo, aos poucos eu tava fixando algumas coisas, por exemplo... Cara, essa história de homossexual, isso é um absurdo, as pessoas irem contra o homossexualismo, isso é um absurdo, isso é normal. Então eu não posso pra nenhuma religião, quando eu tenho certeza de alguma coisa, entendeu? Não tô falando que qualquer religião ia ter tudo que eu queria, entendeu? Ia estar certo em tudo. Não, não é isso, gente. Era exatamente convicções, esse é o problema. Se eu tinha certeza que o homossexualismo não é doença, o homossexualismo não é errado, como é que eu vou participar de uma outra religião que é contra isso? Então eu não consegui. Eu olhei e falei... Religião tá errado, todas elas estão erradas, esse mundo tá errado. O ser humano criou a religião só pra prender e alienar as pessoas nisso, entendeu? E pronto, gente, foi esse meu pensamento sobre religião. Então eu falei assim, tá, eu acredito em Deus e agora eu vou acreditar na Bíblia. Como é que eu vou acreditar na Bíblia se eu nunca li a Bíblia? Eu tenho que estudar a Bíblia. Então comecei a fazer toda quarta-feira, elas iam lá pra casa, a gente tinha 2 horas e meia, só estudando a Bíblia. Eles tinham um caderninho iniciante que você vai começando, então eu não sou uma pessoa leiga, então eu estudei muito a Bíblia, eu anotava tudo que eu achava absurdo, eu anotei tudo que eu achava, tipo, horrível que tinha na Bíblia. E quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu olhava e eu falava. E eu estudei 2 anos e meio, viu, gente? Cara, não, isso é um absurdo que tá aqui, como é que as pessoas acreditam? E o que eu percebi, as pessoas acreditam porque elas não leem a Bíblia, elas acham que ir lá para o centro, o salão ou missa, ouvir o que o pastor, o padre tá falando, tá ótimo. Não tá ótimo, gente, você tem que estudar mais sobre isso. Então eu comecei a achar mais absurdo ainda, e olha o que eu tinha falado, vou acreditar na Bíblia, porque é minha única chance de salvação. Que eu ainda acreditava que eu podia ir pro inferno, essas coisas. Então o que aconteceu, gente? Quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu desacreditava nela. Chegou um ano, foi com 15 anos, que eu falei, não acredito. Bíblia não. E, gente, foi aí que começou as piores dúvidas que eu podia ter se realmente Deus existia. Eu já tinha essa dúvida, mas agora ela ficou mais me cutucando, mais, tipo, tudo que o meu pai me disse, tudo que todo mundo falava sobre religião, Deus, eu tenho que acreditar, eu vou pro inferno, eu vou, então... Isso me batia muito a cabeça, gente. Por isso que eu acho que eu passei por várias situações difíceis, complicadas. E eu acho um absurdo você fazer isso com seu filho, entendeu? Não que meus pais tenham feito comigo, porque eles sempre foram muito liberais com qualquer relação, qualquer coisa, eles deixavam ter minha opinião, tá? Mas eles impuseram que existia Deus, que eu tinha que ser bem, eu tinha do que, as religiões falavam isso pra mim. Então, cara, é muito horrível você fazer uma criança acreditar nisso. Pelo menos pra mim foi muito doloroso, assim, porque eu questionava tudo. Então não é assim, você tinha que me falar uma coisa certa pra eu entender e pra eu concordar, pra tá certo. Não que, tipo, por mais que aquilo poderia tá certo, eu olhar e não concordar, tudo bem. Mas eu tinha que ter certeza daquilo, pra eu discordar. Então, como eu sempre fui professora, gente, rebelde, como as pessoas falam, rebelde, fora do comum, porque eu sempre questionava tudo. Então, com 15, 16 anos, foi pura dúvida da minha vida que se eu acreditava ou não, eu virei agnóstica. Sempre começa assim, cara. Eu gosto de... Nesse tempo, gente, eu vou até falar sobre ele, porque nesse tempo eu acompanhava o canal do Yuri, do Eu Ateu, gente. Eu tinha 15 e 16 anos. Então, eu acompanhei muito o canal dele, e ele nem sabe disso, mas ele me ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas que eu tinha. Não tô falando que ele ajudou eu virar ateia, porque eu acho que eu que procurei isso, então eu que de repente, vocês vão entender que não acreditei. Então, eu procurei o canal dele, eu procurei o canal da Júlia também, que tinha o do Clarion. Eu vou deixar os canais deles aqui embaixo, eu acompanhei eles há muito tempo, mas o mais antigo que eu acompanhava era do Yuri. Ele nem sabe o quanto isso me ajudou, mas me ajudou muito a evoluir como pessoa, intelectualmente, a sabedoria, porque ele não passa só ateísmo, gente, ele passa outras coisas no canal dele, ele já falou sobre vários outros temas. Nem tudo, hoje em dia, nem tudo eu concordo com o que ele fala, mas eu adoro o jeito que ele fala, assim, pelo conhecimento que ele tem.
E você tem aquela teoria, né? Vai no avião de turbulência e você vai pedir por Deus. Eu era agnóstica, eu não acreditava e não acreditava, e eu pedia nas horas difíceis. Mas o que aconteceu, gente? Aos poucos isso foi acabando. Como é que você sabe disso? Eu fui viajar aí, gente, não importa pra qual lugar. O avião teve uma turbulência do caralho e entrou no vácuo. Meio que ele fez assim, tipo, do nada. Eu morro de medo de avião. Olha que eu passei minha vida inteira viajando, mas eu morro de medo de avião. E naquela vez eu não pedi por ninguém. Eu olhei e falei, tipo, se eu for morrer, eu vou morrer mesmo, sabe? Não tem jeito. Vou morrer e foda-se. Ninguém vai olhar por mim. Desde então, gente, foi aí que eu percebi que eu fiquei mais assim, seca. Eu comecei a parar de acreditar em tudo. Tudo que eu achava, meu avô ficou doente, ficou de cama, eu não vou pedir pra ninguém, porque não existe, sabe? Então, foi assim que eu vi que eu viria ateia. Foi assim que eu falei, cara, agora eu sou ateia, não adianta mais. E não adiantou mesmo, porque hoje em dia, eu meio que ficava, pô, eu até gostava de quando eu acreditava em alguma coisa, porque eu meio que podia ter uma segurança, uma autoconfiança de que, sei lá, minha família tá bem porque alguém tá protegendo a minha família, que eu ia viajar, mas alguém tá olhando por mim. Então, eu perdi tudo isso, gente. E não foi de um dia pro outro, eu caí a ficha e literalmente, quando eu via, eu não acreditava. Então, hoje em dia, eu já passei por muitas coisas difíceis na minha vida, sobre morte, sobre parente, cama. Já viajei, fiquei num avião fuderoso lá, quase me fudi, aquela porra tava quase caindo. E simplesmente eu parei de acreditar, como eu falei. Foi aquele momento no avião que ele entrou no vácuo, eu olhei e falei, se eu morrer, eu vou morrer mesmo, foda-se, sabe? Ninguém vai olhar por mim. Mas isso já tem uns 2 anos atrás, né? Então, isso só progrediu. Aos poucos, eu mesmo fui respondendo as minhas perguntas e eu mesmo fui deixando de acreditar em tudo. Então, gente, esse aqui é a minha história. As pessoas ficaram perguntando, o que seus pais disseram? Gente, meus pais são de boa com isso. Eles, claro que eles não acham legal eu não acreditar em Deus, porque eles são religiosos, mas eles não são fanáticos, tá? Eles são religiosos assim, de vez em quando vão à igreja. Igreja não, é igreja, sei lá, eles são evangélicos. Aí, então, eles olham pra mim hoje em dia e falam que um dia eu vou voltar a acreditar em Deus, que um dia Deus vai mostrar pra mim o poder dele e essas coisas. Você duvida? Cara, eu duvido muito, mas eu não vou falar que isso não possa acontecer, porque eu só vou acreditar vendo. Eu tô no nível que eu acho que se Deus aparecesse na minha frente, eu ia perguntar assim, se é Deus mesmo de verdade? Entendeu? Tipo, só vendo mesmo, gente, nem sonhando, nem nada. Sou tão, tipo, tá tão seco em mim que eu não vou acreditar. Não. Então, assim, antigamente eu morria de medo de ir pro inferno, gente. Eu ficava, caraca, eu tinha uns 15 anos, eu tinha medo de, cara, se eu não acreditar em Deus eu vou pro inferno. Mas eu acreditava nele, porque se eu achava que ia pro inferno. Hoje em dia, eu acredito que você morrer, você não vai ficar nada menos sendo comido por vermes. E eu acredito muito na teoria da evolução. Ai, meu Deus, é um macaco. Cara, eu nem vou explicar isso aqui, porque o vídeo vai ficar enorme. Vocês procurem aí a teoria da evolução certinha, porque teve muitas mudanças pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Porque muita gente fica, ai, veio do macaco, ai, veio disso. Gente, vamos se foder, tá? Procura mais saber, estuda biologia, vê vídeo no YouTube, que era uma ótima coisa, pra você falar alguma coisa sobre, ai, ter humano macaco. Tá? Assim que ninguém pode provar que a gente nasceu sozinho, fomos evoluindo, assim também como a gente também não tem como provar que Deus existe. E, gente, hoje eu adoro estudar, como eu falei, eu gosto da religião. Não é pra matar curiosidade, não é pra fazer nada, mas é porque eu gosto de ter o que discutir com alguém. Por exemplo, se você estivesse aqui comigo, eu estaria discutindo sobre religião com você. Eu não sou um ateu que fala, eu sou ateu e foda-se. Eu sou uma ateia mesmo que vai discutir isso, certamente falando sobre Bíblia e sobre a sua religião. E eu, como eu falei, eu nunca gosto, tudo que você me falar, sem provas, não vai rolar, entendeu? Então, por isso que eu tenho que me alimentar com isso, eu tenho que me alimentar com conhecimento e informação. Então, eu odeio falar sobre coisas que eu não sei não sei o que se trata, eu gosto de pesquisar sobre as coisas, eu gosto de falar sobre política, eu gosto de falar sobre todos esses assuntos, e eu pesquiso justamente pra falar certo, pra eu ter certeza que eu tô falando, não posso falar besteira, entendeu? Então, gente, esse é o meu vídeo. Eu não tentei ofender a sua religião, se eu falei sobre católico, evangélico, testemunho de Jeová, macumbeiro, eu não tô querendo ofender. Eu tô falando que na minha concepção, aquilo não cabia a mim, eu não conseguia acreditar nas coisas. Então, assim, tudo que eu falei ali, não se entenda como, ai meu Deus, ela humilhou a minha religião. Porque é que nem você falar do católico, eu saí do católico, eu não gosto do católico é isso, e se fui pro evangélico. Como a maioria, assim, do passado aconteceu. Então, você não tá falando mal do católico, você tá falando que ele não coube você não gostou, não sabe?
Espero que vocês tenham me entendido, tá, gente? E então, pessoal, tchau, dá like, curte. E os canais que eu falei aqui, eu vou botar todos eles aqui embaixo. E tchau, pessoal.